Mateus 8, a partir do versículo 7, e diz assim: E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Centurião, irmãos, homem respeitado na cidade, tinha algumas posses. No decorrer do texto diz que ele era alguém que tinha autoridade sobre alguns homens, e ele chega para Jesus pedindo que sarasse o teu criado, o teu servo. Irmãos, só que hoje nós vamos ver que até chegar a essa situação, Deus hoje vai nos revelar que nós precisamos tomar algumas atitudes. Por isso que eu falei campanha. Por isso que eu disse, campanha é uma sequência. Hoje, Deus vai falar conosco 3 situações, 3 atitudes que podemos alcançar algo sobrenatural de Deus para fechar a boca dos leões. Atitudes que podemos surpreender a Jesus e assim fechar a boca dos leões. E eu gostaria de citar a seguinte passagem. Nada melhor falar de fechar a boca de leões do que citar Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel 1:8 diz assim: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ninguém deu glória a Deus aí, né? Irmãos, o que Deus está querendo falar conosco nesta noite? Por que eu falo conosco? Porque quando eu recebo essa palavra, quando eu recebo essa ministração, o primeiro a ser ministrado sou eu. E eu tive entendimento da seguinte forma: que nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Precisamos tomar algumas decisões em devidas áreas, aqui simbolizada como não se contaminar. Trazendo para os dias de hoje, o que nos tira da presença de Deus? Às vezes é o nosso marido, às vezes é a nossa esposa, às vezes é os nossos filhos, às vezes é o nosso chefe. Daniel, irmãos, nessa época que fala aqui, que é citado na Bíblia, tinha em torno de 15 a 17 anos. Foi levado cativo para a Babilônia. E ele então é escolhido, mediante a outros jovens, para ficar dentro do palácio, para ser treinado para ficar dentro do palácio. E então é oferecido para ele os manjares, o vinho. E ele chega ao chefe do eunuco e fala assim: por favor, não me dê isso não. Eu não quero isso não. Eu não sei o que tem sido oferecido para você nesses dias, mas Deus está dizendo para você nesta noite: é noite de tomar uma decisão. Às vezes, irmão, a decisão não é fácil. Às vezes é uma decisão difícil. Às vezes a gente tem que abdicar, abandonar algumas coisas. Mas Deus está te dizendo: abandone, porque eu sou contigo. É que nem o pastor falou aqui na ministração: abandone, porque eu estou no controle. Eu não quero que você tenha nada que impeça eu e você ter um relacionamento próximo, íntimo. Então, está com você decidir. E a decisão, irmãos, mediante a palavra, às vezes passa por uma certa emoção. O ministrante está aqui falando, o Espírito Santo está falando, e nós simplesmente falamos: não, então eu vou tomar a decisão de fazer isso, isso, isso e isso. Passa 2, 3 dias, a decisão foi embora. Mas a palavra diz que Daniel assentou no seu coração. O que isso quer dizer?
enraizou no seu coração, Ele cravou aquilo no teu coração, e nada iria tirar dele esta decisão. Então ele propôs ao eunuco que fizesse uma experiência dentro de 10 dias, diz a palavra. Mas no estudo nós lemos, nós entendemos que não foi por 10 dias que ele se alimentou somente de legumes, e sim por 3 anos. 3 anos Daniel sendo alimentado somente por legumes. Foi uma decisão difícil que ele tomou, cativo, mas ele não teve medo de perecer, de se adoentar por estar comendo legumes. Ele tinha a certeza que ele não se contaminando, Deus era com ele. E diz no decorrer da palavra que logo depois que ele tomou essa decisão, Deus se agradou e deu a Daniel sabedoria em sonhos, em revelação. Então logo quando ele tomou essa decisão, Deus olhou de lá do céu e falou: gostei. Primeira atitude, ele surpreendeu ao Senhor Jesus. Por mais que Deus conhece o nosso coração, Ele nos dá o direito do livre-arbítrio. E Daniel então decidiu não se contaminar. E mais adiante, só para resumir a história, em Daniel 6:20, diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o tenho Deus, e que tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Só para resumir a história, nesse versículo já se passaram mais ou menos em torno de 30 anos da decisão que Daniel tomou. Daniel nessa época foi lançado na cova de leões porque ele estava já numa situação confortável dentro da Babilônia. Só que o rei gostava tanto de Daniel que estava querendo colocar ele como primeiro-ministro, acima de todos os governadores. Imagine você, irmão, foi levado cativo, e uma decisão que você tomou, após 30 anos, você no território inimigo, você ser governador, e está sendo questionada a situação de você ser primeiro-ministro. De você, acima de você, só o rei, depois você, depois os governadores. E os governadores, então, os príncipes, sabendo dessa situação, fizeram uma emboscada, fizeram uma trama junto ao rei, o rei sendo enganado por eles, para resumir a história, e foi lançado na cova dos leões. Mas nesse versículo aqui diz que o próprio rei falou: o Deus a quem você serve continuamente. Irmãos, o próprio rei reconheceu que Daniel decidiu, mesmo no território inimigo, servir ao Senhor continuamente. Ele não temeu em tempo algum. Por isso, então, diz a palavra que o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Por causa de uma decisão, aos 15 e 16 anos de idade, ele tomou a decisão que mudou toda a história da vida dele. E eu quero dizer para você, irmão, nesta noite: tome a sua decisão. Olhe para dentro de você e veja o que realmente precisa ser abandonado, o que realmente tira você da presença de Deus. E ele está dizendo: não temas não, porque eu estou no controle, eu estou contigo. É eu que estou falando para você tirar o controle, não é o William não. É o Deus que está dizendo para você largar, decidir largar. Segundo, e nós vamos entender que um está ligado ao outro. Próximo, profetizar. Diz a palavra do Senhor
em Ezequiel 37, a partir do versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos. A palavra nos diz que Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos secos. Imagine nós hoje chegando num lugar, como já foi falado aqui o testemunho desse prédio, que quando chegou aqui, né, pastor? Era um vale de ossos secos. Eu acho que hoje o pastor olha e não consegue nem lembrar como que era. De tanta diferença, de tanta foi a glória de Deus nesse lugar. E diz a palavra que ele então ali levado em espírito, Deus virou para ele e disse: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Mas vamos entender a palavra do Senhor. Quem estava falando com ele era o próprio Deus. Deus não é poderoso, Deus não é tremendo, Deus é aquele que sabe todas as coisas. Olha o mistério. Por que Deus fala então para Ezequiel profetizar? Sendo que ele poderia fazer e mostrar para Ezequiel. Aqui está o segredo, irmãos. Ele disse: Ezequiel, profetiza. Filho do homem, profetiza. Igreja, profetiza. Você tem autoridade para profetizar na sua vida, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Ezequiel poderia temer, poderia ficar com medo, poderia não acreditar, porque primeiro o Senhor falou: sábio, homem sábio, Ezequiel, pode esses ossos ter vida? Ezequiel virou e falou assim: tu o sabes. Ezequiel não disse: ah, pode sim. Não, homem sábio, tu o sabes. Então Deus deu autoridade para ele e fala: então profetiza. Profetiza, porque daí vai levantar exército numeroso. Depois se profetiza sobre os 4 ventos dos cantos da terra, que vai soprar o Espírito e nele dará fôlego de vida. Eu quero dizer para você, irmão, que está recebendo essa palavra no teu coração, levanta essa cadeira e profetiza sobre a sua vida agora. Aleluia! Profetiza na sua vida. Levanta-te e profetiza na sua vida, porque Deus está falando: filho do homem, profetiza sobre a sua vida em nome de Jesus agora. Abre a boca e profetiza, porque a autoridade está sobre você. Declara agora nas áreas da sua vida o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado. Profetiza, vai no íntimo do teu coração e profetiza sobre a sua vida. Profetiza vitória, profetiza bênção na sua vida. Ele está te dando autoridade agora. Foi o que ele fez para Ezequiel. Ele mesmo poderia ter operado o milagre, mas ele falou: Ezequiel, o poder, a autoridade da palavra liberada está sobre você. E quantas vezes nós estamos, Deus está falando: profetiza sobre a sua vida, você tem autoridade sobre a sua vida, e nós retenhamos isso, não acreditamos. Mais uma atitude que surpreendeu a Deus com obediência. Ezequiel, pode sentar-nos. Se você já profetizou na sua vida vitória, receba em nome de Jesus. Ezequiel não questionou no seu coração, ele simplesmente fala: eu profetizei. No versículo 10 diz assim: eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Agora eu quero dizer para vocês, irmãos, o que são as nossas dificuldades, o que são nossos problemas, o que são nossas angústias diante de um vale de ossos secos. Se Deus pode trazer vida a ossos sequíssimos, a palavra nos diz, quanto mais resolver o nosso problema. Ele só quer que, primeiro, tomamos a decisão de
estar diante da presença dele e não se contaminar com as coisas desse mundo. Segundo, profetizar sobre a nossa vida, e então ele opera o milagre. Uma está ligada à outra. Agora vamos para a terceira. Fé. Quero dizer para você nesta noite, irmãos, de nada adianta você decidir não se contaminar, você profetizar na sua vida, mas se você não tiver fé para caminhar em busca do seu milagre. Se você não tiver fé, irmãos, nada pode acontecer. E diz a palavra, voltando em Mateus 8, que este homem, tamanha era a fé deste homem, que ele conseguiu surpreender a Deus com a sua fé. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Espírito Santo me incomodou muito quando eu estava preparando esse sermão. Deus me fez eu fazer uma pergunta a qual eu já tinha ouvido ela muitos anos atrás, não sei se foi aqui, não sei se foi por e-mails, mas Deus colocou no meu coração da seguinte forma: William, como você quer que o seu dia de amanhã seja diferente, sendo que todo dia você levanta e faz a mesma coisa? Como que nós queremos que Deus opere um milagre, que Deus realiza as suas promessas na sua vida, sendo que todo dia nós fazemos a mesma coisa? Todo dia nós levantamos, saímos para trabalhar, trabalhamos, voltamos e dormimos. Aonde está a diferença? A diferença você está aprendendo hoje. Eu estou aprendendo. Primeira coisa, decidir. Segunda coisa, acordei de manhã, vou profetizar sobre o meu dia, que vai ser abençoado, vai ser de vitória, vai ser de conquista. E no decorrer do dia, vai vir dificuldade, vai vir aflições. Tenha fé. A fé, irmãos, é o firme fundamento da palavra, das coisas, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Aleluia! É difícil, mas eu poderia relatar aqui várias situações de atitudes diferentes que resultaram no milagre de Deus. Por isso que ele me incomodou muito. Como que você quer que seu dia seja abençoado? Como que você quer que eu opere um milagre, sendo que todo dia você faz a mesma coisa? Vou citar aqui só, não coloquei os versículos, mas vou dar uma passada aqui só na memória. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue se rastejou e enfrentou a multidão. Deus operou o milagre. Só uma passagem rápida. Pessoas que no seu dia a dia estavam fazendo a mesma coisa, e uma atitude que eles decidiram fazer mudou a vida deles. Eu quero dizer para você nesta noite uma pergunta: você está disposto a tomar uma atitude, a decidir, a profetizar e fazer algo diferente para então surpreender a Jesus? E eu continuo com a pergunta nesta noite: é possível surpreender a Jesus? Eu me questionei muito. Falei: Senhor, é possível surpreender a Ti? Mas a palavra no versículo 10 diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Uma simples palavra daquele homem falou a Jesus. Imagine Jesus querendo entrar na tua casa e ele fala: não, não precisa ser não, porque eu sou homem pecador,
Mas só uma palavra que o Senhor der, eu sei que o milagre vai resolver a minha vida. Só uma palavra que o Senhor disser, não precisa ir na minha casa não, mas uma palavra que o Senhor liberar, eu sei que meu servo vai ser curado. É isso que Ele quer dizer para você nesta noite, irmãos. Tomar a decisão. Eu estou focando muito na decisão porque é uma coisa mais difícil. É uma coisa que dói às vezes tomar essa decisão. Às vezes você tem que largar tudo para seguir ao Senhor Jesus. Profetizar e ter fé é difícil. Você chegar e olhar a sua situação, chegar no vale de ossos secos e dali você imaginar, você ver que aquilo vai dar certo, que os seus problemas vão se resolver. Mas como disse nessa noite, o Senhor está no controle de tudo. Se Ele te enviou a este lugar, é porque Ele tem um propósito lá. Ele tem um propósito para a sua vida. Esses dias na reunião no lar, eu fiz uma pergunta: quem conduz a nossa vida? Você é fiel, dizimista, você está todo dia na igreja que tem culto. Você tem dúvida de quem conduz a sua vida, irmão? Eu tenho comigo que quem conduz a minha vida é o Senhor Jesus. Então eu creio que tudo aquilo que acontece na minha vida, Deus tem um propósito. Até as frustrações, até as angústias, até os problemas que eu passo, Deus tem um propósito. Que seja eu passar por uma situação para que esse testemunho de vida, o Ricardo aqui está aqui, que fala muito do testemunho da vida dele, às vezes ele precisou passar por uma situação para que hoje pessoas olhem para ele e falem: tamanha é a fé deste homem, vamos espelhar neste homem aqui, a fé dele é grande, a fé dele é tamanha, é nele que eu vou me espelhar. Irmãos, em tudo Deus tem um propósito. Mais adiante, no versículo 13: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Eu quero dizer para vocês nesta noite, vou frisar só nessa palavra aqui: e como creste, te seja feito. O que ele está querendo dizer para vocês, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você creu, se você recebeu a palavra no teu coração, conforme você recebeu, o tamanho da sua fé, assim será feito. Ele não está dizendo que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele está dizendo: o tamanho da sua fé, assim como você creu, assim lhe será feito. Se você decidiu, se você profetizou, se você levou a sua fé ao mais alto grau que você acha que você pode, porque a gente sempre pode mais. Quando aperta a situação, opa, aí você fala: opa, agora eu posso, agora eu tenho que ter fé, senão não vai. Paulo fala sobre isso, que ele se alegra na fraqueza, porque é na fraqueza que ele busca o Senhor, e o Senhor derrama da tua alegria sobre ele. É Deus, aleluia. Então é isso que eu quero dizer. A gente sempre acha que tem fé, que a nossa fé é o suficiente, mas na hora que aperta, que você vai aos pés do Senhor, que você se humilha, quando você levanta renovado, você levanta mais forte, porque o Senhor derrama da tua alegria sobre nós. É isso que Ele quer dizer para nós nesta noite, irmãos. Mediante esta campanha, muitas coisas Ele vai dizer ainda, muitos passos e muitas atitudes ainda vamos aprender para fechar a boca dos leões. Por isso que eu falei uma continuidade. Hoje Ele disse 3 atitudes. No decorrer da campanha Ele vai dizer mais. Vai usar homens, profetas de Deus aqui para ministrar sobre nossas vidas. Glória a Deus.
Agora, irmão, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Vai tocar um louvor agora, que eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, pode apagar a luz, e tentassem ouvir o que o Espírito Santo diz para você nesta noite, mediante este louvor. Se você tiver que chorar, você chora. Se você tiver que clamar, você clama. Se tiver que louvar, você louve. Mas não saia daqui sem fazer a diferença neste dia. Porque a atitude, a decisão que você tomar hoje pode mudar a sua história. Daniel tomou a decisão com 15 anos de idade. Quando foi em torno de 45 anos, Deus fechou a boca dos leões. Ele não imaginava que ele poderia ir para a cova. Às vezes Deus está querendo te dizer que você não imagina aonde você pode ir, mas pela atitude que você tomou hoje, pela decisão que você tomar hoje, Deus vai te livrar da cova dos leões. Somente creia em nome de Jesus Cristo. Amém.